Já tive experiência com fenômenos físicos, mas nunca soube explicar tudo o que acontece. Há um tempo, venho tendo desdobramentos com uma mulher chamada Ana, e ela me ensina como ser médium de efeitos físicos. Ela fala em ectoplasma, materialização de espírito, e foram vários desdobramentos com essa mesma mulher chamada Ana. Minha mãe escreveu uma carta através de um médium muito idôneo. E na carta ela começa assim: Minha filha, qual a sua dúvida quanto à sua mediunidade? Eu pesquisei sobre uma médium de efeitos físicos chamada Ana e o primeiro nome que apareceu no Google foi Ana Prado. Coincidência? Sou da família Prado. Sou de Fortaleza, Ceará. Estou com medo da mediunidade. Acho que não estou preparada. O que fazer? É uma história bastante interessante, né? Com alguns ingredientes bem curiosos. É possível que a Ana Prado, perdão, que a Ana que está se comunicando seja a Ana Prado. Pode ser, nada impede. Ana Prado foi uma médium do Pará, da década de 1920, que realizou fenômenos muito interessantes nos anos de 1920 a 1923. Não era espírita, era católica, mas era uma médium fantástica de materialização, produziu muitos fenômenos interessantes que estão registrados num livro chamado O Trabalho dos Mortos, escrito por Nogueira de Faria, que cataloga todas as materializações e a produção de material mediúnico feito com mãos de cera, fotografias da mediunidade extraordinária de Ana Prado. Pode ser ela, não pelo fato de você ser Prado, pode ser ela. Mas pode não ser, por quê? Porque existem muitos espíritos que sabem da existência de Ana Prado, que sabem da existência dessa entidade que participou do movimento espírita e que deu seu contributo, embora não fosse espírita. E por que digo dessa possibilidade? Porque os bons espíritos, eles não têm interesse de serem gurus individuais das criaturas. Se você tem alguém que retira você do estudo na casa espírita, se você tem um espírito que orienta você para que você seja aluno particular dele, levanta a suspeição de que você possa estar sendo influenciado por alguém que não quer o trabalho efetivo que pode ser realizado. A minha sugestão para você é que você considere todas essas coisas como um grande chamamento para que você se aproxime mais do conhecimento espírita. Se a mediunidade lhe incomoda, se a mediunidade lhe traz algum tipo de desconforto, não há necessidade de você se colocar nessa posição, porque não existe espaço dentro do movimento espírita para o chamado servidor constrangido. O ideal é que você, por essas informações mediúnicas que você tem recebido, se aproxime dos grupos de estudo. Ah, Fortaleza tem grupos de estudo sistematizado maravilhosos. Tem uma equipe de estudo extraordinária de estudo sistematizado. Procure uma casa espírita bem orientada, e existem várias em Fortaleza nesse sentido, em que você possa estudar a doutrina espírita em grupo, com outras pessoas, para se aprimorar no conhecimento e no discernimento. E pode ser até que essa mediunidade nem chegue a acontecer. No livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis diz que era muito médium antes de ser espírita. Quando se tornou espírita, a motivação da mediunidade diminuiu, ele não se tornou mais médium depois disso, só intuição. Então pode ser que de repente nada disso aconteça e seja apenas uma forma de trazer você para o seio daqueles que possam estudar de maneira serena, lúcida e tranquila para um aprimoramento do seu entendimento sobre as leis que regem as nossas vidas.
Fazer um curso particular com uma entidade que nos quer tomar pela mão me lembra muito o capítulo O Beletrista da obra Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, em que uma entidade insistentemente aparecia para a dona Ivone, pedindo que ela escrevesse uma obra dele, que ela fosse o médium da obra dele. E os mentores ficaram assistindo para ver o que ela faria. Mas era estranho, era bizarro, ele não tinha uma lógica muito clara e ele não se apresentava conectado com as entidades espirituais que serviam no trabalho de atendimento da espiritualidade de Dona Ivone. E depois de algumas reuniões com ele, ela então decide que não vai servir de médium para ele. E os mentores então estavam apenas assistindo para verificar que decisão ele iria tomar em relação a esse caso. Então, quem sabe ele não seja o seu beletrista, querendo arrastar você de próximo de amigos espirituais para querer fazer uma carreira solo, muito perigosa, e que tem derrubado uma quantidade muito grande de médiums e de trabalhadores espíritas de uma certa condição espiritual.